Boa noite, galera. Boa noite. Todo mundo me escutando bem? E aí, tudo bem? Tentar fixar o tema aqui dos panorama dos concursos. E aí, todo mundo me vendo e me escutando bem, pessoal? Em 2020. Mandem coraçõezinhos se tiverem. Panorama dos concursos em 2020. Ótimo. Vamos já começar. Tá bem. Show de bola. E aí, de onde é que vocês são? Me digam aí rapidinho. São concurseiros, são advogados, são estudantes de direito? De onde é que vocês são? Me falem. Pra gente começar o nosso papo, vamos mandar um papo reto aqui em relação a concurso público em 2020. Tem muita mentira por aí, galera. Tem que tomar cuidado. Muita gente enganando, cursinho, vendendo sonhos. A gente tem que se ligar nisso daí. Rondônia, Servidora, Goiás, Cuiabá. Show. Consultoria vai rolar esse ano. Vamos falar hoje de concurso. Consultoria é depois, tá bom? Gente, vamos começar. Quem entrar depois pode assistir o começo da live depois, né? Amanhã vai ficar gravada essa live aqui, tá certo? A gente vai falar hoje de panorama dos concursos em 2020 e formas de conciliar concursos públicos, porque a gente vai ver que os concursos eles vão estar mais raros ainda do que estão esse ano. É isso que eu quero falar. Eu vi umas notícias hoje, pessoal dizendo que tem um monte de concurso previsto para o próximo ano. A verdade não é bem essa. É disso que a gente, quem me conhece no meu perfil das lives e tudo mais, eu costumo tentar falar coisas mais fora da caixa, tá certo? Coisas que o pessoal normalmente esconde porque vai perder estudante, vai perder cliente. Então a gente tem que tentar falar para vocês poderem se organizar, tá bem? E para quem eventualmente for advogado, para quem é estudante de direito, poder eventualmente saber bem conciliar os estudos. Saber conciliar um estudo que está, às vezes, um pouco... Você quer estudar para tudo e não consegue, tá bem? Então, é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Eu peguei algumas notícias na internet falando dos concursos que tem previstos para o próximo ano, tá? E nessas notícias tem uma série de concursos, TRTs, TRS, TJs, Receita. Alguns de vocês aqui estudam para esses concursos? Me falem, mandem coraçõezinhos aí se vocês estudam para esses concursos. TRE, TRT, TJ, auditor fiscal, tem universidades, INSS. Vocês fazem esses concursos? Me digam aí, mandem corações. Vocês estão muito pouco participativos, galera. Bora participar mais aí. A live vai ser bem legal, eu garanto, tá? E aí, o que é que vocês me dizem? Todo mundo aí, né? Pronto, TJ, TRT e TJ, boa. Bom saber. Então vamos lá, gente. Nessa notícia que eu peguei, eles colocam no começo as principais tendências, que seria a retomada dos concursos do Poder Executivo Federal, retornos de TRS e alguns TRTs, concursos da área fiscal, tá? E área policial. Desses quatro, gente, o que acontece? O que eu concordo plenamente com essa notícia? Concursos da área policial, principalmente agentes, tá bom? Principalmente agentes. Por quê? Porque o governo federal precisa muito desse efetivo. Vocês veem que a principal bandeira, uma das principais bandeiras do governo federal é segurança pública. Então, agentes federais, agentes de PRF e de PF deve ter bastante vaga. Vai ter os concursos, é quase certo que tem os concursos. O governo ele dá prioridade a isso e eles dependem apenas do poder executivo,
tá? Depende apenas do governo para serem autorizados. Ao contrário, por exemplo, de um concurso de TRF, que não é o governo federal que autoriza, é o próprio tribunal, e esse tribunal tem que ter verba. E quem é que manda a verba? O executivo, autorizado pelo poder legislativo. Então, o poder judiciário federal, ele é um pouco... Por que não teve quase concurso de TRT e TRE esse ano de 2019? 2018 também teve pouquíssimos. Justamente porque os maiores interesses, digamos, quem tem a grana, começou a restringir o envio de dinheiro. Então, a Emenda Constitucional 95, né, que é a grande vilã dos concursos públicos, o Poder Executivo propôs, o Legislativo acatou, e aí o Judiciário ficou preso. Então ele fica vinculado a sair gente para poder colocar mais. E às vezes, quem entende mais disso aí, nem isso. Às vezes nem a parte o pessoal que se aposenta, eles não conseguem repor. Tá bom? Então, isso é um problema para os concursos de tribunais regionais federais, que isso em sentido lato, tá? TRF, TRE e TRT. Desses três, o que é que eu considero mais, digamos, possível de acontecer? TRF, tá certo? Por que, Adalberto? Porque o TRF, principalmente o TRF da primeira região, porque o que aconteceu? A gente teve o TRF 4, teve o TRF, vai ter o TRF 3, agora está muito perto, TRF 5 teve há algum tempo, o TRF da primeira ele é gigantesco, pessoal, gigantesco, tá certo? Então, engloba vários estados, então a possibilidade de ter um novo concurso vencendo o que está vigente ainda é grande, tá bom? TRS, por que você não acredita em TRS e TRTs, Adalberto? No caso de TRT, gente, por causa do posicionamento que a Justiça do Trabalho vem tendo ultimamente. Ela, digamos, diminuiu muito a sua importância que já foi enorme. Se você parar para ver, ela na Constituição de 88, ela tinha os juízes classistas, ela tinha uma estrutura gigantesca. Para vocês terem ideia, tem 5 TRFs para 24 TRTs e um número parecido de TREs. Então, a estrutura dessas justiças eram enormes, sendo que elas começaram a perder paulatinamente importância. Por isso que se tem menos concurso hoje em dia. Eu lembro que quando eu tomei posse no TRT do Rio de Janeiro em 2008, existia foram chamadas mais de 600 pessoas, pessoal. Mais de 600 pessoas foram chamadas para esse, só no meu cargo de técnico judiciário à época. Analista judiciário foram mais 400. Na época, o TRT de São Paulo, da segunda região, chamou quase 1.000 pessoas do meu cargo. Então era muita gente, sendo que foi a época áurea dos concursos públicos para tribunais regionais do trabalho. Desde então, vem chamando cada vez menos. Adalberto, mas eu me preparo para TRT, o que é que eu faço? Gente, basicamente o que vai mudar das matérias é direito do trabalho e processo do trabalho. Todas as outras 4 matérias e a parte de conhecimentos básicos são cobradas em quase todos os outros concursos, tá certo? Então, não é que vocês tenham que parar o estudo, é só ter essa ciência. Quando você abre essa notícia de um desses cursinhos, eles falam TRT... Eles falam TRT da 4ª região, da 6ª, da 9ª e da 5ª região. 4 TRTs. Gente, não há notícias mais claras de nenhum desses. Todos eles estão em status de solicitados. Acho que o do Rio Grande do Sul foi prorrogado em novembro de 2019 e tinha uma expectativa maior. Mas tomem cuidado com isso, porque os cursinhos eles costumam vender. Eles vão vender essa ideia de que vai ter concurso, vocês têm que começar a se preparar logo. Quando, na verdade, você começando a se preparar para um TRT da vida e não surgindo, você acaba sendo prejudicado no seu planejamento, tá certo? A minha ideia com essa live é justamente isso, é alertar vocês a esses falsos profetas que a gente vê muito nos cursinhos, porque eles querem
vender, tá bom? Então, TRS, porque você acredita um pouco? Porque a Justiça Eleitoral, ela é digamos, por histórico, ela sempre só vai aumentar o efetivo na época das eleições. Se você for num TRE hoje, não tem nada, eles não fazem. A gente brincava na época do TRT que o pessoal do TRF ficava dando festinha de aniversário todo dia, porque não tem nada para fazer em época que não é de eleição. E quando tem eleição, Adalberto, eles fazem o quê? Eles requisitam das outras justiças, tá bom? Então, requisitam do TRF, requisitam dos TRTs, dos TJs, das prefeituras, enfim, não há uma sinalização, então cada vez eles vão tendo menos orçamento. E, gente, se eles não têm orçamento, eles não fazem concurso. É uma coisa básica. Então você pode ficar com raiva de mim, ficar chateado, poxa, só tá dando notícia ruim. Calma, doutor, tô dando seguindo uma sequência, mas é algo que não dá para crer muito que vá existir, principalmente num governo que vive, tudo bem que não depende do governo federal, os concursos em tribunais, sendo que ele manda uma mensagem para todo mundo dizendo, olha, não, servidor público menos, a gente vai diminuir o Estado, não vai aumentar o Estado. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E aí, dos tribunais, eu realmente acredito que mais TRF e, gente, os tribunais estaduais, tá certo? Então, TJ, não é tribunal, mas os MPs estaduais tendem a vir bastante, porque além de serem muito mais, há uma necessidade muito grande. Se vocês verem qualquer cidade menor, a maioria dos servidores são da prefeitura, gente. Vocês já viram isso? Em MP, no fórum e no MP estadual de cada município pequeno, os servidores são da prefeitura, são requisitados. Então imagina só o tanto que se sofre lá na prestação do serviço com pessoas que são cedidas. Então a tendência é que aumente realmente esses concursos de TJ e normalmente chamando um razoável número de vagas. Eu não vou falar que é um número perfeito de vagas, um número excelente, mas é um razoável número de vagas. Se eu tivesse que apostar entre os vários tribunais, eu apostaria em TJ. E TJ, além dos conhecimentos básicos, né, que dependendo do edital envolve português, assim, lógico, informática e tal, você tem constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil. Então, da parte jurídica, né? O nome do perfil é um direito, então eu vou falar disso. Da parte jurídica, você tem que ter uma base dessas 6 matérias, tá bom? Então, você tendo uma base dessas 6 matérias, você alarga o seu campo de possibilidade de fazer concurso muito. Você alarga muito, tá? Então, tribunais carreiras policiais, já falei, então PF, PRF e DEPEN, tá, gente? Há uma grande possibilidade do concurso do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário, próximo ano também, e são concursos que são conciliáveis, tá bom? São conciliáveis, então eu, assim, veria com bons olhos. Polícias civis estaduais. Esse ano saiu muito Polícia Civil, saiu Espírito Santo, saiu São Paulo, saiu no final do ano passado. A tendência é que vai sair Ceará, tá para sair Rio Grande do Norte, Alagoas. Então, Polícia Civil, tanto servidor, no caso agente, investigador, escrivão, como delegado, muito provável que saia. Inclusive, delegado de Alagoas dizem que tá para sair, delegado do Ceará estava para sair, sempre que suspenderam. Então, a área policial é uma área muito boa, tá bem? Vamos lá para outros órgãos do Poder Executivo. IBGE, IBAMA, a CVM, a NTT, a ANEEL, a ANTAC. Gente, esses concursos, eu fosse vocês, esqueceria, tá bom? Então, Beto, mas por quê? Porque isso aí tudo depende diretamente do Poder Executivo. Ao contrário da polícia, que todo mundo vê o serviço da polícia sendo executado, então dá meio que uma satisfação para a população.
Esse serviço aqui ninguém vê, tá? Então você vê todos os estados que dizem solicitado, nenhum autorizado. Isso aí é balela, não vão ter esses concursos, tá? ANTAC, ANEEL, ANA, Ancine, CNPq, o CNPq sofreu um gasto de verbas enorme, não vai ter, tá? Universidades também não vão ter esses concursos. Alberto, mas o que vai ter? Você está falando que não vai ter. Gente, ó, INSS muito provavelmente sai próximo ano, tá bem? INSS é um órgão que é muito utilizado, muito demandado e tem muita gente se aposentando, tem muito cargo vago, muitos cargos vagos. Então, mesmo que o governo quisesse fechar os olhos, ele não conseguiria. Então, deve sair próximo ano. Todos esses eu arriscaria pesado no INSS, tá bom? Essas agências, não creio que vá sair alguma coisa. Tribunais, aí TJs, eu vi aqui TJs com muita possibilidade. TJ do Rio, tá? TJ do DFT, TJ do Distrito Federal, os dois com muita possibilidade. E vindo mais atrás, TJ de São Paulo, Goiás e Bahia, tá bom? Por que isso, Roberto? Por que você está falando isso? Porque os concursos expiraram, tá? O concurso anterior expirou, então se quiserem chamar mais gente, vai ter que fazer um novo concurso. Então é uma expectativa. A STRS não. Gente, área fiscal. Área fiscal não é apesar de também, eu imagino que tenha uma galera que siga aqui, não é uma área que há muitas possibilidades. Por que, Alberto? A área fiscal, simplesmente porque o governo ele quer racionalizar a sua administração. Ele quer que os auditores que estão hoje trabalhem mais, não necessariamente, como está tudo muito informatizado, não necessariamente precisa de mais pessoas para se arrecadar mais, só precisa racionalizar. Então, os governos dos estados, o governo, poder executivo dos estados, tem alguns estados que estão bem apertados, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, os rios, né? Então, Minas Gerais. Então, esses estados, eu acho muito difícil o Poder Executivo chamar mais gente para a área de auditor fiscal. Se eles forem chamar, eles vão chamar alguém na área área policial, áreas de controle, tá? Que seria a próxima que eu ia falar. Áreas de controle e gestão, tribunais de contas, controladorias. Então, digamos que depois da área policial é um que eu arriscaria ter. Por que, Adalberto? Por que você acha isso? Porque a área de controle, gente, a área de controle e gestão, ela busca combater a corrupção, né? É a primeira instância. Então, o lema do governo, por mais que às vezes ele, não cumpra, mas o lema do governo é combate à corrupção. Então, não tem sentido ele não aparelhar um órgão como a Controladoria Geral da União. Então, esses órgãos de controle, Banco Central, que também é de controle, eu acho que podem ter, depois das polícias. Em segundo lugar, haveria os TJs e esses órgãos de controle, TCS, TCMs, TCU, saiu possibilidade de concurso em notícia recente, tá bom? Então, a área de controle é uma área razoável, tá bom? A área policial, a área legislativa, que é basicamente na área federal, concurso de Câmara dos Deputados e Senado Federal, acho difícil ter também, quase impossível, tá bom? A área fiscal, alguns que pode ser que aconteça, você faz Alagoas, saiu até notícia recente, mas perceba, mesmo os concursos vencidos há muito tempo, por exemplo, ISS Fortaleza está vencido há muito tempo, desde 2002, salvo engano, e não teve concurso, tipo 16, 17 anos, tá? Acho muito difícil, tá bom? Então, em resumo, o que é que a gente pode deduzir disso? Áreas policiais muito boas, TJs e área de controle depois. Alguém perguntou aí que defensoria, promotoria, todos esses órgãos, gente, têm orçamento próprio. Então, eles, acabando as vagas de concurso anteriores, eles tendem a fazer concursos públicos. Tendem. Por quê? Porque eles não dependem do Poder Executivo. O Poder Executivo manda um véu, sendo que tem gente, como a Defensoria do Ceará, que ao invés de fazer o concurso público, para chamar mais gente, eles foi aumentar o salário deles, porque o orçamento é do órgão. Então, ao invés de chamar mais gente ganhando um pouco menos, eles aumentaram o salário e não puderam chamar mais gente e ainda reclamam que tem pouco defensor. Para vocês terem ideia, em Crateús, a cidade onde eu trabalho, não tem um defensor público, é uma cidade razoavelmente grande, não tem um defensor público estadual, muito por causa desse comportamento, tá bom? Gente,
E aí, Adalberto, beleza, tu falou do panorama dos concursos, tranquilo, vocês podem fazer perguntas, se vocês tiverem uma dúvida, se eu souber responder, eu posso responder ao final. Agora, eu quero saber como conciliar estudos. Eu, por exemplo, eu estudo, no caso eu vi que tem muitos estudantes aqui, estudantes de faculdade, ou eu trabalho muito tempo por dia. Como é que eu vou conciliar isso, conciliar o estudo para concurso? Eu quero me estabilizar, quero ter um tempinho ali para estudo e quero, digamos, ter uma chance, ficar competitivo, tá? Gente, a primeira coisa é que você precisa saber aproveitar o seu tempo. Roberto, que coisa óbvia. Não é tão óbvio assim. É óbvio você saber disso. Agora, como você vai fazer isso, pouca gente faz direito. Tá bom, gente? Por quê? Porque as pessoas não sabem se organizar, se disciplinar. Uma série de atributos que quem tem pouco tempo tem que fazer. Porque o que acontece? Quem tem muito tempo, você que é estudante, ou você que só está estudando para concurso, né? Você acha que dá tempo de fazer tudo. E na verdade, quanto mais tempo você tem, mais indisciplinado você tende a ficar. E aí você rende menos. Então é por isso que acontece daquela galera que chega estudando 3, 4 horas por dia e passa sofrendo, você estudando 10 horas não passa. Você é mais burro que aquela pessoa? Claro que não, pessoal. Você só não soube aproveitar bem o seu tempo. Além disso, existem outros fatores, como a pressão. Se exerce muita pressão quando você está sem estudar. Não passou ainda, só faz estudar e não passou ainda. Então, tem uma série de fatores, tanto psicológicos como estratégicos, para você não passar, você não ter o desempenho que poderia ter. E eu vou falar um pouquinho disso agora, tá certo? O que acontece? Você, a pessoa, vamos supor que você trabalha e tem 4 horas do dia para se estudar. Aí você chega em casa e aí vamos estudar. Primeiro você não sabe nem para onde vai. Vamos estudar para o concurso de áreas policiais. Eu quero passar, quero ficar estável. Vamos estudar para a área policial. Não sabe nem para onde vai. Se sabe, vou me matricular. Se não sabe, vai se matricular num cursinho, tá? Ou quando o cursinho é presencial, você gasta o seu tempo indo para o cursinho, assistindo aquelas aulas, tendo aquele contato com alguns professores ruins. Chegando em casa, o que é que você faz, pessoal? O que é que você faz quando você chega em casa depois de um dia de trabalho inteiro e chega e vai para o cursinho à noite? O que é que você faz? Dorme. Não tem como estudar depois disso. Ou seja, você tem 4 horas de estudos e você não tem organização para aquelas 4 horas de estudos, tá bom? Então isso é um problema muito grande, porque por menos tempo que você tem, se você organizar direitinho, gente, você passa. Quando eu passei do MPU, quando eu saí do TRT para o MPU, eu fui aprovado nos dois, eu tinha 3 horas de estudo por dia. 3 horas de estudo para concurso. Por quê? Porque eu trabalhava 8 horas e ainda fazia faculdade. Roberto, como é que tu conseguiu isso? Gente, simplesmente estratégia. Você saber identificar as suas deficiências e ir nelas. Quando você chega do trabalho, vai para um cursinho, você está simplesmente escutando tudo aquilo que o professor está dando. Você está treinando as suas deficiências? Claro que não, pessoal. Você não está treinando as suas deficiências. Você está treinando o que o professor está falando. E muitas vezes o que o professor está falando você já sabe. Então você está perdendo o seu tempo ali. O seu tempo que já é tão precioso, você está perdendo porque você está estudando como todo mundo estuda. Tá bom? Não dá para estudar como todo mundo estuda. Você tem que estudar o que você precisa. Se você tem pouco tempo ou mais tempo, isso aí vai diferenciar na velocidade que você estuda, mas diferenciar na velocidade você estudando só o que precisa. Vocês acham que precisa de estudar um edital inteiro para passar? Estudar um edital inteiro. Vamos pegar os editais aí de, delegados, são editais enormes, ou até um edital de agente da PRF, que era um edital gigante, né? Muitas matérias, edital de agente da PRF. São editais muito grandes. Se você for estudar linearmente tudo que tem ali, o que é que vai acontecer? Você concorda que você vai esquecer algumas coisas que você estudou? Porque se você lembrasse tudo, você iria fechar a prova.
já que você, em tese, consegue ler todo o edital, se você lembrasse, você iria fechar a prova. Você não fecha a prova porque você esquece as coisas. E se você esquece as coisas, é fato que você pode delimitar o que você vai estudar para esquecer menos. Roberto, como é que é isso? Ficou confuso. O que é que vocês preferem esquecer? O que cai mais nas provas ou o que cai menos? O que é preferível? Porque é fato que você vai esquecer. Tu vai olhar para aquela questão, poxa vida, eu sei disso daqui, eu estudei isso daqui, porém não estou me recordando. Isso vai acontecer muitas vezes, sendo que se você estudar linearmente sem dar prioridade para determinados assuntos, pode acontecer de você lembrar o que cai menos e esquecer o que cai mais. E qual é o resultado? Ferro. Reprovação, tá certo? Por quê? Porque você estudou, você acabou lembrando do que cai menos, você acaba lembrando aqueles detalhes que não se precisa e acaba esquecendo coisas que caem direto. Então, o seu jeito de estudar, quando você tem pouco tempo, tem que ser direcionado. Você tem que ter uma estratégia para isso. Entender as suas deficiências. Por exemplo, quem estuda a gente, imagina que muita gente aqui tem problema em português. Muita gente tem problema em português. Aquela prova da FGV, né, que é super complicada. Outros têm um problema em raciocínio lógico. Outros têm um problema em direito, tá? E aí, como é que vocês vão fazer um cursinho ou até pegar um roteiro de estudos, desses roteiros prontos que tem, que incide toda a quantidade de tempo é sempre a mesma para essas matérias? Não tem como, gente. Não tem como, tá bom? Mas vamos lá, Adalberto, tu ensinou aí como. Eu entendi que para eu conseguir estudar para concurso público, eu tenho que ter uma estratégia boa, beleza. Mas beleza, eu já estudo para concurso público. Eu quero conciliar diversos concursos. Como é que eu faço? Gente, conciliar diversos concursos, você tem que saber de 3 coisas, tá bom? A primeira coisa é a importância dos conhecimentos básicos. Por quê? Muita gente chega para mim, na minha orientação, o pessoal fala: Alberto, eu estou querendo fazer prova de técnico e prova de analista. Ou então eu quero fazer prova de analista e prova de delegado. Ou prova de analista, prova de juiz. Enfim, sempre cargos que não são tão compatíveis assim para estudo. Como é que eu faço? Gente, o primeiro fator que você tem que ver são os conhecimentos básicos. Por quê? Porque existem as carreiras jurídicas, que são as carreiras fim, delegado, defensoria, procuradoria, juiz, MP, para outras pessoas que estão aqui, que estudam para auditor fiscal, esses concursos de Senado, Câmara e tal. Existem essas carreiras fim, que são disciplinas mais específicas, e existem as carreiras meio, que vão cair português, raciocínio lógico, informática, a legislação específica do tribunal. Como é que se vai avaliar se é possível essa compatibilidade? Qual é o primeiro fator? Porque as pessoas vão e falam assim: eu acho que dá certo assim. Gente, não pode ser pelo achismo, vocês têm que ter parâmetros objetivos. Qual é o primeiro parâmetro que você tem que observar se você está em dúvida entre um concurso meio e um concurso fim? Já vou falar dos concursos fins, tá bom? Mas qual é o primeiro parâmetro que você tem que observar em concurso meio e concurso fim? A parte de conhecimentos básicos. De novo eles. Por quê? Porque se você for bom em português, raciocínio lógico, principalmente, são as matérias que a gente aprende lá no colégio. Se você for bom nessas matérias, você pode entrar no concurso meio, porque você vai ter uma vantagem competitiva em relação aos outros. Tem gente que está se matando para aprender português e raciocínio lógico, pessoal. Tem gente que está estudando muito para saber essas matérias. Então, quando você já tem um conhecimento bom nelas, você tem uma vantagem muito grande, porque você vai estudar basicamente a parte dos conhecimentos específicos. Ultimamente, o que é que vem fazendo a diferença no desempenho? Os conhecimentos básicos. Por quê? Porque os conhecimentos específicos o pessoal fecha. Tá? Então, se você for bom nos básicos, você passa no concurso meio. E esse concurso meio pode te dar a tranquilidade que tanto as pessoas necessitam para estudar para um outro concurso maior. Tá bom? Agora, se você não for bom em conhecimentos básicos, como é que eu vou saber disso, Roberto? Faça provas. Faça simulados, tá bom para saber. Se você não for bom nessas matérias, o que é que vai acontecer? Você vai precisar estudar essas matérias. Essas matérias são muito importantes para as provas de técnico e analista.
E aí, estudando essas matérias, você vai ter que virar a chave. Toda vez que você for estudar essas matérias, elas são muito diferentes. O estudo delas é muito diferente do estudo de uma matéria jurídica ou de uma matéria mais específica, de auditoria ou algo do tipo. E o que aí vai acontecer? Você vai gastar muito mais tempo e seu cérebro vai ficar mais confuso, porque o estilo de estudo é muito diferente. E aí você acaba tendo uma desvantagem competitiva em relação aos outros, tá bom? Então, dica para saber se está em dúvida entre concurso meio e concurso fim, veja como tá os seus conhecimentos básicos, tá bom, gente? Essa é a única. Porque se você tá bem, não faça. Aliás, se você tá bem, faça. Se você não tá bem, vá para o concurso fim. Isso se a sua dúvida for essa. Roberto, não, a minha dúvida não é essa. Eu tô na dúvida entre concurso de agente da polícia e técnico de tribunais. Aí o que é que você vai ver? O esqueleto, tá? O esqueleto de cada edital. Estude o esqueleto comum de cada edital. Ah, Roberto, muito óbvio. É mesmo, gente. Para quê? Para quando surgiu o edital, porque muitas vezes o edital não está aberto ainda, quando surgiu o edital, você já ter estudado boa parte daquele edital e acabar tendo só que complementar com o resto que você não estudou do edital. Basicamente isso. Alberto, mas como é que eu sei se eu quiser definir um? Eu estou na dúvida agora, eu não quero definir quando o edital surgiu, eu quero definir logo. Faça simulados, tá? Os simulados, como as questões elas têm diferentes abordagens, uma prova de agente tem uma abordagem diferente de questões em relação à prova de técnico de tribunal, que tem uma abordagem diferente de uma prova de analista, você pode testar e ver como você se sai sempre em relação ao corte, tá bom, pessoal? Não pegue número absoluto de questões, porque número absoluto de questões muitas vezes é falho. Se a prova teve um nível muito difícil, o corte dela vai ser baixo. Se você faz um número baixo também, mais perto do corte, você está razoavelmente bem. Agora, se a prova foi muito fácil e você até fez um número maior de questões, mas a prova foi muito fácil, o corte foi lá em cima, você está mal, tá bom? Sempre tenha em mente isso. Mas o esqueleto comum é a ideia. Roberto, a minha dúvida é no concurso de MP e magistratura. Qual eu escolho? MP e magistratura é muito comum, gente. O esqueleto é quase todo comum, então você estuda. Você vai, basicamente, o que vai diferenciar é difusos e coletivos, que no MP cai bem mais, tá? Então é tranquilo você estudar para os dois. Defensoria, Roberto, vi alguém falando aí de defensoria. A defensoria, ela tem uma particularidade, que ela pega muito direitos humanos. Normalmente o penal dela é uma outra abordagem em relação a MP e magistratura, então vocês precisam tomar cuidado. Eu normalmente, para os meus alunos, eu coloco MP e magistratura de um lado. Delegado é meio que equiparado a MP e defensoria, na diferença, tá? Mas é um para um lado e outro para o outro. É como se o delegado fosse aqui, aí MP e Magi está aqui, defensoria está aqui, então é a mesma distância. Se você quiser estudar, você equipara os quatro, tá? E procuradorias fora, tá? O estudo de procuradorias é muito diferente por causa principalmente de direito tributário, tá? Que sempre é bem cobrado e em qualquer um desses outros concursos que eu mencionei, quase não é cobrado muito, de forma muito superficial. Tudo bem, gente? Então, o que eu falaria é o seguinte, MP e magistratura sempre, defensoria vocês podem também estudar em conjunto com o delegado, porém, tendo esse cuidado, principalmente de direitos humanos e na abordagem de direito penal. Por quê? Porque as questões de direito penal de delegado, elas muito possivelmente vão querer que você taque pau no réu, né? Chamado pau no réu. Defensoria vai querer o contrário. Então, tomem cuidado quando vocês estiverem estudando, que vocês podem acabar se confundindo quanto ao que deve ser feito, ao que deve ser respondido, tá bem? E outra coisa, gente, mas eu ainda continuo na dúvida. Pessoal, o estudo é um só, o estudo é uno, tá? Então, você não vai, quando você estudar, estou estudando para delegado, vou mudar agora para defensoria e tal. Você vai aproveitar parte desse estudo, você só vai mudar a forma de você ver o que você está lendo, tá bom? Não é estudar, perdi um ano estudando para analista, agora eu quero estudar para juiz. Não perdeu mesmo. Boa parte do que cai para analista cai para juiz. Qual a diferença entre um concurso de analista e um concurso de juiz? O concurso de analista, ele normalmente tem um edital bem menor
e tem uma concorrência menos qualificada em relação a conhecimento. Concurso de juiz tem um edital bem maior e acaba tendo uma concorrência bem mais qualificada. Então, cuidado, não é uma maior concorrência, tá, gente? Muitas vezes o concurso de analista tem uma concorrência bem maior do que o de juiz. É uma concorrência mais qualificada, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso. E aí, por fim, a importância de fazer diversas provas quando se está bom. Vamos supor que você está estudando de forma organizada há um tempinho e você resolve fazer provas, vamos supor, desses 4 concursos que eu falei: delegado, MP, magistratura e defensoria. Se você foi bem em uma prova, se essa prova te deu esse bom resultado, comece a fazer todas as outras, tá? Muita gente fica na dúvida: mas será que eu faço? Será que eu viajo para fazer essa prova? Mas tá tão longe, então faça sempre, porque você precisa criar coro de prova, precisa criar experiência, e muitas vezes, dificilmente uma pessoa, por mais capacitada que seja, vai passar de primeira numa prova. Ela vai precisar de uma experiência. Então, se você está bem, se você identificou que você está bem, comece a fazer provas. É uma ótima maneira de conciliar, tá bom? De conciliar os estudos, porque você vai vendo que está dando certo, então você consegue mudar os estudos sem se prejudicar muito. Bote isso na sua cabeça. Se você estiver bem em alguma coisa, não é uma mudançazinha que vai fazer te ficar mal. Agora, se você estiver mal em alguma coisa, você tem que ir continuamente procurando onde está errando, tá bom? E aí é onde eu entro no último tema. Onde você está errando? Como construir um método adequado para você, pessoal? Eu bolei um curso chamado Construindo Sua Aprovação. Eu já fui aprovado em mais de 15 concursos. Sou procurador da República hoje. Já é a minha 4ª nomeação, e tudo que eu aprendi durante os meus 8 anos de estudo e 3 anos orientando pessoas que também já foram aprovadas, eu coloquei num curso que tem 50 aulas e trata só sobre estratégia de estudo. Como começar a estudar, como adaptar o seu cronograma para as suas deficiências e para a sua realidade. Eu vi gente falando aqui de eu tenho pouco tempo de estudo, eu sou mal em uma matéria, mas sei bem em outra, não sei como organizar isso. Tudo isso a gente fala. Como conciliar concurso, a gente tem 3 aulas que falam só sobre isso. Como montar material, como ler lei seca, como fazer questões, onde as questões vão servir, como fazer provas. Gente, tem um monte de gente que não sabe fazer prova de concurso, tem uma teoria muito boa e não sabe como fazer provas. O nome do curso é Construindo Sua Aprovação. Por que eu fiz esse curso, pessoal? Muita gente deve pensar: caraca, mais um cara vendendo um método mirabolante. Não tem nenhum método mirabolante. Eu vou ensinar você a construir o seu método. Eu vejo uma galera vendendo métodos com os nomes mais esquisitos possíveis, sem dizer por que a pessoa tem que cumprir aquilo, sem querer adaptar a realidade da pessoa. E pensando nisso, eu falei: não tem nada fechado nesse curso. É tudo para fazer você pensar em como você vai construir o seu método da melhor maneira possível. Porque perceba, se o método dá certo agora, pode ser que ele não dê certo depois. Você pode mudar a sua carga horária, você pode ir bem no começo, mas depois estagnar. Qual é o grande problema de boa parte dos alunos? Começam a estudar, começa a dar certo de um jeito, sendo que eles estagnam, param no tempo, continuam estudando daquele mesmo jeito. E o seu método continuamente tem que ser adaptado para aquela sua realidade. Se você está na realidade de passar numa primeira fase, você tem que estudar condizente com aquela realidade. Se você está na realidade de começar a estudar agora, tem que fazer de outro jeito. Se você já estudou um tempo e está voltando a estudar agora, tem que fazer de outra maneira. Não vai ser o mesmo método que vai ser adequado para todo mundo. Quando você faz o que todo mundo faz, você tem um resultado que todo mundo tem. Tá bom, pessoal? Então, isso daí não vai te levar a lugar nenhum. É por isso que eu construí esse curso. Esse curso ele tá com as inscrições abertas até amanhã, tá bom? Ele vai estar aqui no story depois aqui dessa live, e eu quero que vocês vejam o que eu tenho a falar. E o melhor, se vocês não gostarem, todo o dinheiro pode ser devolvido de volta durante todo o curso. Eu não tenho interesse em ter uma pessoa que acha que eu sou um charlatão
como uma porrada de gente que tem por aí. Se você não gostar, estão 50 aulas. Você pode assistir as 50 aulas e pedir a devolução do seu dinheiro. Tem nada a perder, mas eu garanto que todas essas aulas vão te servir. São aulas entre 5 e 10 minutos, aulas dadas online, tá bom? E vocês podem ter acesso infinito. Durante toda a sua vida vocês podem acessar esse curso. Então, tá numa determinada fase, assiste certa aula. Tá em outra fase de estudos, assiste em outra aula. Tá no comecinho, não sabe nem para onde vai, assiste as primeiras aulas. Então, para todas as fases do seu estudo, tem alguma aula que vai te ajudar, tá certo? O curso ele está custando 12 vezes de R$38. É menos de R$2 por dia. São 50 aulas que você pode assistir a qualquer momento da sua vida. O valor total no boleto é R$397. Esse curso, normalmente, qualquer pessoa que você for procurar, é R$3.000. Ensinando métodos de aprovação, diversos tal. Esse eu ensino você a construir o seu por R$397. É a primeira turma. Esse valor a gente não vai ter mais, tá bom? Simplesmente isso. Você compra, se você não gostar, pede seu dinheiro de volta. Não tem. Fosse eu a época que eu estudava, eu compraria. Eu não tenho nada a perder. Só tenho a ganhar, tá bom? Então, vocês podem jogar, vocês podem assistir o histórico que eu vou jogar aqui depois. E qualquer dúvida, eu tô lá no perfil do professor Adalberto Neto para tirar para vocês. Me sigam lá, tá bom? @prof.adalbertoneto, o Direito News colocou aí o link. E as inscrições estão até amanhã, mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu fico à disposição. Tem alguma dúvida aí, pessoal? O curso tá baratinho. É isso mesmo, gente, ó, barato, não tem nada a perder, não tem por que não comprar, porque vocês podem solicitar todo o dinheiro de volta sem qualquer problema. Eu não pergunto nada quando o aluno solicita, tá bom? Boa noite. Tem curso para procuradorias estaduais e municipais? Sim, a gente tem esse curso ajuda, mas a gente tem um curso específico também. Você pode entrar no nosso perfil e ver, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vem concurso TRT ano que vem. Eu falei disso, Gustavo. Acho difícil, tá bom? Acho difícil concurso TRT. O nome do curso é Construindo Sua Aprovação. Data de INSS para analista técnico não saiu, tá bom? Não saiu nem o edital. Pronto, o Luke tá recomendando. Gostei da sinceridade. É isso aí, gente. Eu sempre tento pensar fora da caixa, tá? Forma de pagamento, pode pagar no cartão, pode pagar no boleto, pode pagar em 2 cartões, pode pagar da maneira que você quiser, pode fazer transferência, enfim, tudo que te facilitar, tá bom, gente? As aulas começam na próxima segunda-feira, uma aula todo dia. A aula que você pode escutar indo para o trabalho. Qual o tempo do curso ou está todo gravado? São 50 aulas, todo dia uma aula é disponibilizada. Após a conclusão dele, você tem acesso infinito. Todas as lives que eu fiz, eu vou colocar nesse curso também. Então, existem lives de como montar cronograma, lives de como fazer revisão. Todas as lives que eu já fiz, eu vou colocar também como aulas extras, como bônus desse curso, tá bom? Acho que é uma oportunidade muito boa para você que tá paradão aí. Você que tá paradão, não sabe o que fazer e tal. Todo dia você vai ter uma orientação a montar continuamente seu método, porque você continuamente tem que mudar para evoluir. Sempre, sempre. Não pode ficar parado. Tudo bem, gente? Pois eu agradeço a presença de todos vocês e até a próxima, tá bom? Se Deus quiser. Grande abraço e boa noite.